Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação, opinião e debate e, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Hoje, dia 3 de agosto, se você quiser participar, anote aí, 971021493. Anotou? 971021493. Se Jonathan Costa tiver condições de jogo, você promoveria o retorno dele ao time titular ou manteria Rafael? Opine. 971021493. Você acha que o retorno de Murilo Cavalcante pode elevar o nível técnico da Ponte Preta para a sequência da Série B? Opine. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Elenco alviverde ganhou folga no fim de semana e se reapresentou nesta segunda-feira de olho no duelo contra o Anápolis. Partida marcada para segunda-feira, às 20h30. Hélio Cizenando aguarda retornos de Jonathan Costa e Everton Brito, mas segue sem poder contar com William Farias para a próxima rodada da Série C. Rafael Donato desperta interesse no mercado e Bugre aguarda proposta oficial pelo Defensor. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Guarani alcança 98% de chances de classificação ao quadrangular da Série C. Pautas da Ponte Preta. Sem entrar em campo há 3 meses, Murilo Cavalcante se aproxima de retorno na Ponte Preta. Além de Murilo, Márcio Zanardi também deve contar com o retorno de Márcio Silva para o duelo contra o Fortaleza. Ponte completa 100 dias sem vitória na Série B. Última vitória da Macaca foi no fim de abril. Sem receber há 2 anos, Edson Boaro aciona justiça e cobra de R$800 mil em valores atrasados. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Justiça rejeita pedidos para barrar SAF e mantém negociações em andamento. E tem as pautas do dia.
notícias que não tem ligação assim com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Corinthians pede gravação do áudio do árbitro da partida contra o Internacional para constatar a intimidação que revoltou atletas alvinegros. Jogadores do Timão relataram à diretoria que Alex Gomes Stefano disse, abre aspas, quero ver você fazer isso lá fora, fecha aspas. O lateral direito Mateuzinho no duelo válido pela Copa do Brasil. Pauta 2. Paulinho tem lesão na coxa e vai desfalcar o Palmeiras novamente. Atacante não jogou contra o Fortaleza por conta de dores no músculo adutor da perna direita. O clube não costuma dar prazos de recuperação. Mas nesse caso de Paulinho, né, ele é tratado com muita cautela pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Pauta 3. Neymar é relacionado para Remo e Santos, mas não viaja com a delegação. O jogador permanecerá em São Paulo para participar de leilão do próprio Instituto nesta segunda e embarca para Belém na terça-feira. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17:06, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. O elenco da Ponte Preta segue treinando normalmente, Macaca volta a campo na próxima sexta-feira, vai encarar a equipe do Ceará às 8h30 da noite na Arena Castelão e daqui a pouco, dentro do noticiário da Macaca, vou trazer aí as principais novidades, jogadores que podem retornar ao time titular, então daqui a pouquinho mais informações sobre o time da Macaca. Pelo lado do Guarani, o Breno Beretta separou um áudio muito legal do técnico Hélio Cizenando. Dentro do noticiário do Guarani também, ele vai colocar no ar aí esse áudio do técnico Hélio Cizenando para o torcedor bugrino conferir aqui na Bandeirantes. Batista. Está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua participação. E você que não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você concorre a ingressos. Estamos aí no aguardo da sua participação, hein? O caminho é muito simples, basta você entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o caminho certinho para você ser assinante. Lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova live, você vai ser avisado. Sempre que tiver aí um programa esportivo ou transmissão de futebol, você será avisado. Estamos a caminho dos 66 mil assinantes. Muito obrigado aí por você assinar o canal da Rádio Bandeirantes. E também muito obrigado para você que é assinante lá do meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Vamos para o intervalo, é muito rapidinho, voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17 horas e 11 minutos em Campinas, hoje até às 19h30, com muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes. E claro, com a sua importante participação. É só mandar para cá a sua mensagem. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia e da sua cozinha. Tem temperos especiais, temperos para carnes, aves e peixes, e tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Se você busca uma alimentação saudável, experimente os temperos sem sal. Tem muita gente que não pode consumir sal. Muitas vezes por motivo de saúde, outras vezes por opção. Nos dois casos, você pode optar pelos temperos sem sal da Aroma das Ervas, que foi exatamente pensando nisso que a Aroma das Ervas lançou os temperos sem sal. E tem combinações surpreendentes para agradar os paladares mais exigentes. Não é porque o tempero é sem sal que você vai perder em sabor. Não. Muito ao contrário, você não perde absolutamente nada. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Olha, se tiver alguma dúvida, entre lá no site aromadeservas.com.br. E para você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo a arte com os produtos da Aroma das Ervas. E ali também, na tela, tem um QR Code
onde você, encostando a câmera do seu celular, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Agora você pode comprar os produtos da Aroma das Ervas, mesmo na localidade onde não tem na loja física. Não tem no supermercado, não tem no Hortifruti, não tem na Quitanda. Mas tem na loja, na internet, lá na página, na loja da Aroma das Ervas na Amazon. Como acessar? Você que está assistindo no YouTube, a live inclusive fica lá durante o tempo inteiro, aí você tem um interesse. Entre lá e aí na hora do merchandise aqui da Aroma das Ervas aparece o número do QR Code. Encoste a câmera do seu celular, vai direto para o canal lá na página, na loja da Aroma das Ervas na Amazon. E não deixe de provar e de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Fala, Batistão. Uma boa tarde, amigos da Band. Acabei de passar agora na frente do CT ali, mais ou menos por volta das 4h10 da tarde, e vi alguns jogadores do Guarani, cumprimentei o treinador Hélio Cizenando, Jonathan Costa vindo na minha direção, parei ele, perguntei para ele como que ele estava, tá recuperado, como é que ele estava, ele, um sorriso largo no rosto, falou, tô curado, tô recuperado. Falei, vai pro jogo contra o Anápolis? Ele falou, vou pro jogo. Só não sei se vai como titular, mas falou que vai pro jogo. Então, a torcida bugrina aí, graças a Deus aí, a gente vai ter o nosso zagueirão de volta. Jonathan Costa recuperado da cartilagem no joelho, problema de cartilagem no joelho. Valeu? Um abraço a todos aí. É o Mauro Bogrino, da pele até o osso. Valeu! Valeu, Mauro, muito obrigado. Portanto, tá aí, né, o Mauro relatando um diálogo que teve com o Jonathan Costa. Disse Jonathan Costa que vai pro jogo. Boa tarde, amigos da RB Campinas. André Santos. Abraço para você, André. Aliás, André de Santos, né? Não André Santos. O sobrenome dele não é Santos. Ele mora na cidade de Santos. Sebastião Moreira, boa tarde a todos. Olha que legal, pessoal colocando mensagem só para desejar aqui uma boa tarde, hein? Muito obrigado para vocês todos também, desejando aqui uma boa tarde pra gente. Muito obrigado pela manifestação, viu? 17:18, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. O elenco da Macaca segue treinando, segue se preparando para a partida contra o Ceará, jogo marcado aí pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida está marcado para as 8h30 da noite lá na Arena Castelão. Inicialmente o jogo já seria na Arena Castelão. O Ceará fez o pedido para a CBF para mudar a partida para o Presidente Vargas. A CBF aceitou, mas na semana passada o Ceará pediu novamente uma mudança e retornou a partida para a Arena Castelão. Para esse jogo de sexta-feira, o técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi, terá retornos importantes, como por exemplo do Brandão e do Daniel Baianinho, jogadores que estavam suspensos e não jogaram contra a equipe do Atlético. O zagueiro Márcio Silva, que estava com problemas pessoais e pediu para ser poupado também na última rodada. E existe a expectativa também do retorno do Murilo Cavalcante, o volante que se machucou há exatamente 3 meses atrás em uma partida contra o São Bernardo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a 7ª rodada ainda do campeonato. Ele sofreu um problema na coxa, ficou todo esse tempo fora e, como eu disse, existe essa expectativa de retorno do Murilo Cavalcante. Curiosamente,
Essa partida, onde a Ponte Preta foi derrotada para o São Bernardo, foi o último jogo do Murilo Cavalcante e depois a Ponte Preta não ganhou mais. Macaca já chega a 14 jogos sem uma vitória. Neste recorte são 13 derrotas, na verdade 12 derrotas e 2 empates. Um empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto e um empate na última rodada contra a equipe do Atlético. A Macaca é a lanterna da Série B, tem apenas 9 pontos conquistados, enquanto o Ceará vive uma situação delicada também, não está tão bem assim na Série B. O Ceará é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupa a 16ª posição com 22 pontos, ou seja, 13 pontos de diferença para a Ponte Preta, mas é claro, será um confronto muito difícil para a Macaca, que ontem completou 100 dias sem vencer uma partida. A última vitória da Ponte Preta no ano foi no dia 24 de abril, quando bateu o América Mineiro por 1-0 aqui no Majestoso, 6ª rodada da Série B, com gol inclusive do William Potker, que já até deixou a Ponte Preta. O William Potker está defendendo a equipe do Londrina na sequência da competição, portanto, essa foi a última vitória da Macaca. E agora, falando sobre o extracampo da Ponte Preta, todos os dias notícias novas aí nos bastidores da Macaca. Na semana passada eu trouxe a informação aqui que o Edson Boaro havia entrado na justiça cobrando salários atrasados aí da Ponte Preta. O processo que eu falei que era cerca de R$800 mil, passar o valor exato, R$803.858 é o que cobra aí o Edson Boaro, o Edson Abobrão da Ponte Preta. E o que tem nesse valor? 24 meses de salários atrasados, desde julho de 2024, segundo o processo aqui do Edson Boaro, ele não recebe da Macaca, totalizando esses 24 meses aí de salários atrasados, R$251 mil, direitos de imagem também, desde julho de 2024, totalizando R$222 mil, além de auxílio moradia, que foi acordado ali entre as partes desde setembro do ano passado, totalizando R$17.500, alguns dos valores aí cobrados e pedidos pelo Edson Boaro nessa ação contra a Ponte Preta. Batista? São 17h22, já vamos debater mais a Ponte Preta. Agora ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batistão, Baltazar, Jardim São José. Ô, Batista, fazia tempo que eu não vi a vitória da Ponte Preta. Domingo, ontem eu vi Ponte Preta 1, América 0, campeonato amador de Andrada. Interessante, Batista, que no primeiro tempo a Ponte jogou como você gosta, camisa preta com faixa branca, com número branco bem visível. Só que no segundo tempo, Batista, virou a bagunça. Ela trocou o uniforme, veio com a camisa branca, tá? E o número branco também. Aí virou palhaçada. Aí o Batista não ia gostar, que não dava para ver os números. E lá, Batista, o Ferneban lá, como é que fala aí? Foi tudo pago. E a padoca lá tá pago também. Café da manhã, cafezinho com leite e pão de queijo. Não entendi o que ele disse, né? Isso aí era o campeonato amador de Andrada. É isso que ele disse? Eu entendi isso, Batistão. E a Ponte jogou um tempo com o uniforme preto e o segundo tempo com o uniforme branco. Então, mas qual Ponte? É o time da Ponte mesmo? Ou é uma Ponte Preta de Andrada? Ah, deve ser de Andrada, um campeonato amador da cidade de Andrada. E falou que pagou o transfer ban dele. Ah, tá, entendi. Pagou o transfer ban e a padaria desse time lá de Andrada. Isso. Ponte Preta lá de Andrada. O transfer ban de Andrada. Mas que confusão impressionante, hein? Tá certo. Ele tá dizendo aí, inclusive falou com relação à camisa, né? Jogou com a camisa preta no primeiro tempo e a camisa branca com o número branco no segundo tempo. Olha, eu sempre tô cobrando os times para que seja assim. Número escuro na camisa clara e número claro na camisa escura. Eu gosto sempre de observar
o nome do jogador, né? Ao longo da minha vida, eu sempre procurei, como narrador, primeiro, identificar o local onde está o jogador. É no campo de defesa, lado direito ou lado esquerdo? Está próximo da grande área defensiva? Ou está no meio campo? Entrou no campo de ataque. Do lado esquerdo ou do lado direito? Está na ponta ou está na meia? Está na entrada da grande área, mas do lado esquerdo ou lado direito? Bateu na bola, a bola passou raspando a trave. Passou raspando a trave, mas onde? Travessão ou poste? Fez o gol, mas a bola entrou onde? Pelo alto ou embaixo? Canto esquerdo ou canto direito? E nessa descrição toda, é fundamental para que se possa ter o nome do jogador que está fazendo a jogada. E muitas vezes, com esses números escondidos, não dá para saber o número, porque é assim que o narrador faz. Ele anota a escalação no papel, número 1, fulano de tal, número 2, ciclano, número 3, Bertrano. Aí o jogador pega a bola lá no campo, ele olha no papel para ver o número. É uma fração de segundos, é um tempo muito rápido, mas é assim que os narradores fazem. Às vezes eu ouço, né, alguns narradores e eles não estão nem aí com isso. Eles querem falar rápido e falam um jogo de palavras que você não sabe onde que a bola está, onde que a bola foi, quem é que está tocando na bola, e também depois eles não se preocupam em descrever quem é que tocou na bola. Espera o replay, depois do replay, aí sim ele pega e fala quem é que marcou o gol. Eu tento fazer isso antes. Então o número, quando está escondido, dificulta demais o trabalho. E quando eu observo narradores que têm essa preocupação de fidelidade com o lance para passar o melhor para o seu ouvinte, no caso do rádio ou telespectador, no caso da televisão, eu percebo que eles também têm dificuldade nisso. Alguns não estão nem aí e tocam daquele jeito mesmo, né? Narradores que até fizeram muito sucesso. O caso do Silvio Luiz não se preocupava muito com esse negócio. Então o cara tá indo para... Ele narrava na televisão, né? Tem a imagem. Então aí o jogador tá com a bola. E aí ele falava: olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E aí não falava o nome de quem estava com a bola, nem de quem passou e nem de quem marcou o gol. E aí ele não gritava o gol também. Porque ele nunca, o Silvio Luiz nunca gritou gol. Ele gritava, como é que ele gritava? Do Palmeiras. Ele gritava né? Não era a palavra gol, ele gritava do Palmeiras. Foi ele. E aí quando ele não sabia, ele perguntava pro repórter: foi ele quem, ô fulano? Aí o fulano pegava e falava pra ele. Então é por isso que eu tô sempre... Pelo amor de Deus! Ô Luizão, o que eu vou dizer lá em casa, artilheiro, que você perdeu? Olha só como ela veio melosa. Ele tinha a imagem, era isso que ele dizia. Né? Ele tinha a imagem, então pra que ficar escrevendo quando tem a imagem? E aí ele falava: o que eu vou dizer em casa? Pelas barbas do profeta. Ele fez um imenso sucesso, mas era o estilo dele, né? Cada narrador tem o seu estilo. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Curitiba tá buscando um destino pro Fabinho, atacante, sequência da temporada, até porque ele não faz parte dos planos do técnico Fernando Seabra. E o Mirassol acertou a contratação e já apresentou do volante
volante, o Alisson, aquele mesmo que passou pela Ponte Preta, jogador estava justamente no Curitiba. Diego Souza, que se aposentou dos gramados em 2024, ex-jogador, grande jogador, aliás, ex-meia, ele vai ter a primeira oportunidade como treinador, assumiu o Joinville para a Copa Santa Catarina. E o Vozinha finalmente chegou no Chile, ele que vai defender o Colo-Colo, goleiro destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo. Existia a possibilidade dele acertar com o time de Marrocos, mas ele já chegou no Chile e vai ser apresentado no Colo-Colo como novo reforço, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segundona. Se Jonathan Costa tiver condições de jogo, você promoveria o retorno dele ao time titular ou manteria Rafael? Depende. Se ele tiver com saúde, direitinho, o ritmo de jogo ele não tem. Só vai retomar se jogar. Então, se tiver tudo em ordem, legalzinho, eu tiraria o Rafael do time e colocaria, escalaria o Jonathan Costa. Você acha que o retorno de Murilo Cavalcante pode elevar o nível da Ponte para a sequência da Série B? É difícil saber, né? Porque quando ele aliás, a última vitória que a Ponte conquistou, ele estava em campo, só que o cenário era outro. Os companheiros de trabalho também eram outros. Ele acrescenta, mas fazer a diferença só o tempo efetivamente vai dizer. Batista. Atenção, você que quer concorrer a 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Hoje, aqui no Esporte em Debate, você vai participar e concorrer a 4 ingressos para o Parque Temático. Serão 2 ganhadores. 2 ganhadores, cada ganhador ganhará 4 ingressos. Para participar, entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você vai encontrar um link onde o pessoal deixa comentários no topo da página. Clique nesse link, vai direto para você preencher um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A participação está condicionada à possibilidade de retirada do prêmio pelo próprio ganhador com o CPF em mãos aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Então, se você não pode vir buscar, por favor, não participe, porque senão o prêmio ficará aqui na recepção e aí o objetivo não será cumprido. O objetivo é entregar o prêmio. Então, só participe se você pode vir buscar. São 3 dias úteis. Amanhã, quarta e quinta. No horário das 9 da manhã até às 13 horas. E das 14h30 às 17h30. Repito, 3 dias úteis, começando amanhã. Amanhã, quarta e quinta, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, aqui no Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Você que tem condições de vir buscar, trazendo o CPF em mãos, participe e boa sorte para você. 17h33. Bom, tivemos aqui o noticiário da Ponte Preta para você comentar, CH. Ponte que volta a campo na sexta-feira. Agora acho que não vai mudar mais, né? O jogo está marcado para o Castelão. Não há tempo hábil de modificação por causa do Estatuto do Torcedor. Tem que mudar somente
8 dias antes do jogo. Hoje é segundo, o jogo é na sexta. E aí, CH? Aliás, eu preciso fazer uma... Aliás, é pergunta do ouvinte, não é minha pergunta. Pedro tá na escuta, né? Opa, tô ouvindo, CH. Pedrinho, por gentileza, eu não sei se você tem essa informação, mas foi uma pergunta hoje no nossa área e eu não tive como responder. A Ponte, ela foi, entre aspas, punida pela CBF em relação à ajuda de custos do campeonato, transporte, essa coisa toda, e hospedagem. Como é que a Ponte está fazendo com isso, Pedrinho? Você tem essa informação? A CBF, inicialmente, ela ainda fornece ao clube, né, as passagens e também a hospedagem, e após isso, a CBF emite um boleto aí, cobra o clube, e o clube tem até 10 dias para ressarcir a CBF. Caso o clube não faça esse pagamento, devolvendo aí o dinheiro, entre aspas, gastos pela CBF, a CBF pode punir o clube com algum bloqueio de verba, de receita, enfim. E acredito que realmente a Ponte Preta não esteja pagando, então pode ser que em breve a Ponte Preta comece a ser punida por conta aí desses atrasos. Então, muito obrigado. O Damasceno, que mandou mensagem para a gente na hora do almoço, perguntou e agora está absolutamente esclarecido. Sobre o jogo de sexta-feira, aliás, Pedro, mais uma pergunta. A Ponte viaja quando para o Ceará? Na quinta-feira. Treina na quinta-feira em Campinas e logo depois viaja. Legal. Eu acho que projetar a Ponte é muito fácil, né? Muito fácil porque as razões são as mesmas. Eu tenho que observar que o time subiu de produção, mas precisa ganhar os jogos. A gente falar de desempenho nesse momento, nessa situação, não importa tanto assim. Evidentemente, quando você joga organizado e melhor, você está mais perto da vitória. Agora, essa partida de sexta-feira, né, jogar no Castelão não é fácil, no PV também não é fácil. Então, tudo isso compõe a dificuldade da partida, né? A Ponte não é favorita para ganhar o jogo, tudo indica que ela perca mais um. Agora, se receber aí o Murilo como um jogador a mais à disposição, tem chance de encorpar. Lá na frente tem o Baianinho e o Brandão. Tá bom. Se o Brandão, né, voltar com a cabecinha no lugar, tranquila, né? Se o Brandão tiver a sorte que teve na última partida que jogou fora de casa, as coisas podem tomar um outro andamento, não é? Eu torço muito, porque esses jogadores, o que eles estão passando, e também o Zanardi, poxa, tomara que essa vitória venha o mais rápido possível. Isso melhora o ambiente, mas não resolve o problema. Não resolve. Eu falei na hora do almoço, vou repetir agora. Eu não sei até quando esses jogadores terão paciência, né, para poder esperar algo que me parece estar distante de acontecer. Está distante, né? Porque hoje, por exemplo, caiu aí a notícia, eu tinha a impressão que era bem menos, mas o Edson Boaro não recebe ou não recebeu 2 anos de trabalho. Entrou na justiça, hoje não está mais na Ponte. Aí perguntaram para mim também hoje na nossa área, e o Brigatti, Carlos Henrique? Imagine o Brigatti, que eu não tenho a informação quanto tempo ele está sem receber. Então é uma situação muito complicada e parece repetitivo, mas eu tenho o dever de informar, né, e de colocar a minha opinião. Então a torcida está preocupada, eu estou extremamente preocupado e eu até espero que isso não venha a acontecer, que os jogadores continuem com essa dignidade, mas tem um limite, né, de cada um tem uma dificuldade diferente. Falar do jogo é muito difícil você falar. Se a Ponte tiver o comportamento, eu estou falando no condicional da última partida, tem chance, mas precisam acontecer várias coisas, né? De novo a zaga falhar pouco, esse meio campo, caso entre o Murilo ter uma outra dinâmica de jogo, apesar que o André Lima voltou e voltou bem, ele com o Léo ali fizeram um meio campo interessante. Então, o Atlético, ele foi não neutralizado, mas teve poucas oportunidades. Acho que o time estava organizado. Então, aqui fora de casa é outro tipo de dificuldade.
Pode ser até que se apostar, eu não sei o que o Zanardi vai fazer, mas se apostar em velocidade de contra-ataque, com a presença do Baianinho desde o começo, pode funcionar. Eu espero que funcione, porque tem 2 caras de velocidade, o Kevin e o Baianinho. Eu não sei se eles vão jogar, né? O Baianinho não sei se vai jogar. E o Brandão não é tanto de velocidade, mas é, entre aspas, um finalizador. Então, por aí, a gente desenha mais ou menos o que pode acontecer. Uma coisa que me agradou foi o Danilo Barcelos como zagueiro do lado esquerdo. Eu acho que além dele saber marcar e se posicionar, ele é um cara que é líder. E você precisa ter um cara lá atrás, diante de tudo que tem acontecido, né? Time inseguro e jogadores novos, aquela coisa toda, o peso de um zagueiro, era lateral, mas virou zagueiro, como o Danilo Barcelos, faz diferença, faz muita diferença. Então isso também é uma coisa, um aspecto que melhorou. Por isso talvez, né, combinado com outros jogadores que também estiveram bem, o comportamento defensivo do time tenha sido outro, diferente das outras partidas anteriores. Então, se ele repetir, eu só não voltaria o Márcio para o time titular. Isso de jeito nenhum. Não faria isso. Né? Então, no mínimo, repetiria o mesmo time que enfrentou com um acréscimo do Brandão. Não é? Para jogar ali na frente com o Elvis e não tiraria o Kevin, eu acho que o Baianinho é para segundo tempo. Isso é a minha opinião. Mas também se começar não está errado. Então perceba que tem muitas variações em relação às escolhas, mas o mais importante é o time chegar com a cabeça, se é que é possível falar sobre isso, a cabeça com tranquilidade como esteve na última partida. Pelo menos me pareceu isso, o comportamento do time sempre muito intenso, o time não deixa de lutar e espero que seja assim na próxima sexta-feira, mas repito, não é uma tarefa fácil de você projetar essa situação, porque nós não estamos falando só de dentro do campo. Não estamos falando de qualidade técnica dos jogadores e não estamos falando de esquema tático e as escolhas do Zanardi. Nós estamos falando de algo muito maior. E quando essa coisa toma conta como está tomando, tudo que você projeta pode ser muito menos do que aconteça. O time pode se superar de novo e fazer uma grande partida e até que, enfim, depois de uma sequência negativa, vencer um jogo fora de casa, jogo pesado. Como pode ter um comportamento muito diferente que teve, um comportamento bom na partida contra o Atlético. Então, projetar isso, qualquer coisa que eu fale é mais torcida para que as coisas elas aconteçam positivamente para a Ponte do que uma análise concreta, alicerçada, com dados, né? É muito difícil, mas vamos ver como é que vai ser o comportamento do time na sexta-feira, Batista. 17:42.10 Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem o buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, do futebol. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame no WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião.
região central de Campinas, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Oi, Pedrão, chamou, falou. Nos últimos dias, no final de semana, começou a circular aí algumas notícias envolvendo a Ponte Preta em função de um assunto que nós já debatemos aqui no ano passado, sobre um pedido de 2 ex-membros do Conselho Fiscal da Ponte Preta, pedindo aí a liberação dos dados do Conselho, da movimentação, entrada de novos conselheiros, exclusão de outros conselheiros. Esses 2 ex-conselheiros fiscais, o Eduardo de Moraes Bertolazzi e também o Herol Wilson dos Santos, como eu disse, um processo que corre desde 2021, pouco ali antes das eleições que elegeram naquela oportunidade Marco Antônio Eberlin como presidente da Ponte Preta. Eles alegam que houveram irregularidades aí no quadro de conselheiros da Ponte Preta, exclusão, adesão de outros membros irregulares, e esse processo segue correndo e nos últimos dias, como eu disse, isso ganhou mais um capítulo. Eles são representados pelos advogados João Felipe Artioli e também o Reginaldo Exarche aí, ambos do escritório Exarche e Artioli, e um desses pedidos que voltou aí a circular nos últimos dias é que justamente os ex-conselheiros fiscais aí da Ponte Preta pedem que a Justiça reveja a sentença e que, se possível, proíba aí a Ponte Preta, principalmente nesse momento, de marcar novas reuniões, de fazer debater o assunto SAF aí, porque isso vai definir o futuro do clube. Isso vem ganhando muito as redes sociais, e o doutor José Henrique Spessi, advogado aí da Ponte Preta, emitiu um áudio oficial, porta-voz do clube, para falar a respeito desse assunto. Vamos ouvir o que disse o José Henrique Spessi. Olá. Aqui é José Henrique Spessi, diretor jurídico da Associação Atlética Ponte Preta, nossa gloriosa macaca querida. Uso esse e-mail para comunicar-lhes um fato que aconteceu nessa sexta-feira, dia 31 de julho. Na verdade, 2 fatos. Fomos notificados de pedidos de 2 liminares diferentes em 2 ações, 2 processos diferentes. Processos esses que já tramitam há algum tempo na Justiça e que, no primeiro caso, é um processo de 2021, que nada diz respeito à atual gestão e diretoria. É um caso que trata de informações de cadastro do Conselho da Ponte Preta. Infelizmente, os patronos desse caso resolveram, por algum motivo, pedir uma liminar, buscando que o clube não realize qualquer tipo de assembleia que vise constituir uma SAF. Curiosamente, esse assunto nada diz respeito ao assunto tratado no processo. Então, logo recebemos o pedido de liminar, nos manifestamos nos autos e, na sequência, a juíza da vara respectiva já proferiu decisão indeferindo totalmente o pedido formulado pelos autores. Portanto, esse indeferimento demonstra que o pedido, sem nenhum fundamento, inviabilizaria qualquer tipo de assembleia que visasse a constituição de uma SAF. Portanto, pedido esse, proposto nessa sexta-feira à tarde, na verdade, só vem a querer trazer mais tumulto na situação que o clube passa. O segundo caso, outro pedido de liminar, esse num processo mais recente, que os autores pedem o afastamento do atual presidente da diretoria, Dr. Torrano. Da mesma forma, esse processo já tramitou na primeira instância e por 2 vezes o juízo de primeira instância negou a liminar de afastamento do presidente. Não satisfeitos os autores, foram ao Tribunal de Justiça, a segunda instância, tentaram por uma vez e hoje, novamente, pela segunda vez, buscaram uma liminar. Então, portanto, nessa ação, já são 4 derrotas, 4 indeferimentos do pedido de afastamento do presidente. Mas o curioso é que, no dia de hoje, nesse pedido de afastamento em liminar no dia de hoje, pediram também os autores que a associação não fizesse nenhum tipo de assembleia visando constituir uma SAF. Da mesma forma, nenhum motivo levaria o acatamento desse pedido, tanto que o Tribunal de Justiça assim deferiu o pedido, mantendo a possibilidade da associação convocar uma assembleia com essa finalidade de discutir e eventualmente aprovar uma SAF. Esses 2 fatos realmente trazem tumulto para a atual situação. Não coincidentemente, foram 2 pedidos de liminares nessa sexta-feira, exatamente na semana em que a diretoria apresentou uma proposta para a criação da SAF, trazida por um grupo empresarial de renome nacional, com capital e idoneidade suficiente para realizar esse investimento. Essa proposta veio a ser negociada
E essa proposta foi formulada, assinada pelo grupo e pela direção da Ponte Preta, e hoje ainda mantém um grau de confidencialidade a pedido dos investidores por se tratar de negociação de grande vulto, e que nesse momento os investidores pediram a confidencialidade. Porém, a partir dessa proposta, já estamos em negociações avançadas para apresentar um contrato, uma minuta de contrato, que será submetido à Assembleia de Associados e ao Conselho Deliberativo. Essa minuta de contrato será integralmente apresentada para todos, com absoluta transparência e discussão de todos os seus pormenores. Neste momento, tanto os associados, especialmente o Conselho Deliberativo, terá a oportunidade de verificar as condições, as obrigações e direitos das partes, dos investidores e da associação na futura SAF. E se o Conselho Deliberativo, por seu quórum estatutário, deliberar pela aprovação, isso certamente trará um caminho para a reconstrução da Associação Atlética Ponte Preta, hoje numa situação de muita falta de condições da sua manutenção e desenvolvimento de suas atividades. Se o Conselho Deliberativo aprovar a criação da SAF, será um novo horizonte para a nossa gloriosa macaca. Mas também pode o Conselho Deliberativo, que é o órgão competente para isso, e não a diretoria executiva, se entender assim, rejeitar a proposta da SAF e o contrato que será totalmente apresentado. O que não podemos é deixar de continuar o andamento das negociações e o andamento das tratativas que buscam implementar uma possível SAF na Ponte Preta. Qualquer tipo de incursão que atrapalhe, atrase ou impeça esse tipo de discussão, deliberação, realmente só vai trazer mais e mais agonia à situação já agonizante do clube. Portanto, aqueles que estão aqui me ouvindo com atenção, agradeço a paciência, mas quero reafirmar, a diretoria jurídica da Associação Atlética Ponte Preta busca institucionalmente e com absoluta transparência, ética e retidão o que é melhor para o clube, para a sua torcida e para todos nós pontepretanos. Hoje conseguimos 2 vitórias com o indeferimento de 2 pedidos de liminares diferentes que visavam atrapalhar as negociações e eventualmente a discussão em assembleias e reunião de conselho da futura SAF. Não podemos interromper esse processo. Cada interrupção, cada tumulto realizado por quem quer que seja, somente vai trazer um cenário muito pior daquele que já passamos. Espero que tenhamos, nesse momento difícil que o clube passa, serenidade, uma busca por uma certa harmonia e uma busca por aquilo que é melhor para a Ponte Preta. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Tá aí as palavras do doutor José Henrique Spes a respeito aí desses bastidores, mais uma vez, muito agitado na Ponte Preta, Batistão. Bom, então, com a liminar, vai ser marcada a Assembleia de Sócios. A data ainda não foi marcada. Ainda não. Ainda não. Provavelmente estava esperando, né? Essa definição. A decisão da Justiça. Liminar. Isso. Como foi na sexta-feira, então provavelmente durante esta semana deve ser marcada então a Assembleia para votar no modelo, né? No modelo da SAF, que posteriormente será depois apresentada ao Conselho, aí já com o nome da empresa que está interessada em comprar a SAF da Ponte. É isso aí, na sexta-feira eu até falei aqui na Rádio Bandeirantes, o Breno falou também na tela da Band, que estava para sair já o edital convocando essas reuniões. E aí, como você bem disse, agora que a Justiça determinou aí que pode seguir normalmente, nos próximos dias deve sair o edital aí convocando essa reunião, Batista. 17h53, Breno Beretta, destaques para o noticiário do Guarani já, aqui na Rádio Bandeirantes, em Bebê. Bom, Batista, jogadores do Guarani, daqui a pouco eu vou falar da reapresentação, projetar o time do Guarani, trazer alguns áudios bacanas também do técnico Hélio Cizenando para a gente debater alguns assuntos importantes e é claro que a expectativa para a formação do time que vai enfrentar o Anápolis daqui a uma semana, segunda-feira da semana que vem, 8 da noite, fora de casa, Batista. Oi, SH, chamou, falou. Impressão de que o Oi, Batista, não chamei não. Não chamou? Não chamei não. Ah, não. Perfeito. Não, tá ótimo. Eu tive a impressão de que você tinha chamado, né? Por isso que eu passei para você.
Bom, um rápido intervalo e voltamos já 17h54. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar a vitória do Inter sobre o Corinthians em jogo realizado neste domingo à noite. Jogo realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter venceu pelo placar de 2-0. 2 gols no segundo tempo, Matheus Bahia e Alan Patrick cobrando pênalti. O Colorado jogou com Matheus Cunha, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripan e Matheus Bahia, Rodrigo Vidiagra, Bruno Henrique, depois Paulinho, Alan Patrick, depois Caleb, Vitinho, depois Juninho, Bernabé e Carboneiro, depois Alejandro, a equipe do uruguaio Paulo Pesolano. O Corinthians do Fernando Diniz com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, depois Alain, Gabriel Paulista, Bidu, Raniel, André Luiz, depois Linga, Bidon, depois Matheus Pereira, Rodrigo Garro, depois Carrilho, Caio César e Quinegão, depois Pedro Raul. Jogo que teve arbitragem do Alex Gomes e Stefano. E o Corinthians acabou saindo derrotado para um público de 30.864 torcedores. Esta foi a ficha técnica do jogo. Copa do Brasil, Internacional 2, Corinthians 0. Novidade Brasitone para você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h57. Quer ganhar ingressos para o Parque Temático Hop Hari? Então entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 4 ingressos, 2 ganhadores. Cada ganhador leva 4 ingressos, ou seja, 2 pares para cada ganhador. É muito simples, basta você entrar agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentário, no topo da página tem um link. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Os ganhadores vão retirar aqui na recepção da Band amanhã, quarta ou quinta, 3 dias úteis.
das 9 da manhã até as 14 horas. Das 9 da manhã até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Repito, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Tem que ser o próprio ganhador, tá? Cada ganhador leva 4 ingressos. Tem que ser o próprio ganhador trazendo um documento que contenha o CPF. Participe. A retirada, então, até o dia 6 de agosto. Participe, o sorteio será neste programa, em algum momento deste programa. Participe e boa sorte para você. 17h59. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Tá mais fácil falar pelo ar do que pelo celular, você percebeu já, né? Impressionante, impressionante. Mas é assim mesmo, tem dia que de noite é assim mesmo. F. Vamos para o Fala Galera. Se Jonathan Costa tiver condições de jogo, você retornaria ou promoveria o retorno dele ao time titular ou manteria o Rafael? O Rafael foi muito bem contra a Inter, hein? Foi muito bem. Mas por uma questão de justiça, de coerência, até porque o Jonathan Costa saiu por contusão e vinha muito bem, formando uma dupla realmente muito estável e muito regular com o Maurício Antônio. Ele estando bem, eu promoveria sim o retorno dele, mas deixaria consignado aí para todos os incautos. Nós dissemos aqui o tempo todo que o Rafael é um belo zagueiro e que ele estava sendo prejudicado sendo improvisado de lateral direito ou de volante. Quando foi na dele, olha aí, Rafael jogou muita bola, mas nesse momento, até pelo histórico recente do Jonathan Costa, com todo respeito ao Rafael, que é uma belíssima opção, eu retornaria com o Jonathan Costa. E agora o Fala Galera da Nega Véia. Você acha o retorno de Murilo Cavalcante, que este retorno pode elevar o nível da Ponte para a sequência da Série B? Sequência que já é logo na sexta-feira com o Ceará e Ponte, lá no Castelão, em Sorocaba, aliás, em Fortaleza. Tava lendo outro negócio aqui de Sorocaba e o Teco deu curto no Tico. Jogo no Castelão, na belíssima capital do Ceará. Murilo Cavalcante. Olha, a Ponte não tem lá na edição dos melhores momentos do campeonato muito a ser editado. Mas naquilo que for garimpado de melhores momentos, que são os pontos conquistados, em boa parte deles, na maioria, o Murilo Cavalcante estava em campo. Portanto, não é nem opinião, é constatação estatística. É só coincidência? Ele é que tem sorte? É porque o adversário não jogou nada? Ou é porque ele está um nível um pouco acima? Eu prefiro a última alternativa. É um segundo volante que não tem lá grande mobilidade, mas que sai bem para o jogo, canhoto, bom passe e com bom arremate contra o gol adversário. Portanto, não é o segundo volante / meia dos sonhos, mas ele aparece na edição dos melhores momentos num mar tenebroso de piores momentos da Ponte no campeonato. Naqueles poucos editados, garimpados e editados, melhores momentos da Ponte, o Murilo Cavalcante está presente. Não é um super craque, mas na média do elenco, ele acrescenta e faz com que a qualidade técnica
cresça sim. Por isso, eu acho que a resposta é sim. Aumenta o nível técnico do time, que é muito baixo, com a volta e que seja o mais breve possível desse jogador. Estamos falando do volante canhoto, segundo volante, brinca na meia também, Murilo Cavalcante. E o jogo, seu engraçadinho, lindão que tá aí na técnica. Pode pôr a risadinha de novo. Põe mais uma vez. Não, põe mais uma. O jogo é em Sorocaba. 18h04. Claro que o Tigrão está brincando, né? Pode ser que tenha alguém que acredite e vai lá para Sorocaba para ver Fortaleza e Ponte. O jogo é no Castelão. É Ceará e Ponte, Batista. Nós dois, se somar o grau de compreensão dos dois hoje... Não. O torcedor vai lá para Sorocaba para ver Fortaleza e Ponte, entendeu? Ah, você piorou um pouco o que já estava ruim, entendeu? Lógico, sem dúvidas. Não, o jogo é Ceará e Ponte, meus amigos ponte-pretanos, lá na capital do Ceará, também conhecida como Recife. Agora ele piorou pra valer, né? São 18h05. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite, troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. A H+ Beni Center é referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo com veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil com os jogos das oitavas de final, jogos de ida. No sábado, 3 jogos, ambos terminaram empatados por 0-0. Santos e Remo, Atlético Mineiro e Juventude, além do jogo entre Vasco e Fluminense.
Ontem o Palmeiras ganhou do Fortaleza por 3-0, Mirassol e Grêmio empataram por 1-1, Chapecoense e Cruzeiro 0-0 e o Inter venceu o Corinthians por 2-0. Hoje, 9h, tem Atlético Paranaense e Vitória. Os jogos da volta, oitavas de final Copa do Brasil amanhã, 7h30 tem Juventude e Atlético Mineiro, amanhã também 9h30, Remo e Santos. Quarta-feira tem Cruzeiro e Chapecoense, Grêmio e Mirassol, Fluminense e Vasco, Fortaleza e Palmeiras. E quinta-feira, Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Campeonatos brasileiros das séries A e B retornam no fim de semana, assim como também o Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, a Série B já acaba sendo retomada neste fim de semana, com os jogos que serão realizados pela 21ª rodada. Na sexta-feira, tem Operário e São Bernardo, além de Ceará e Ponte Preta. Série C, o Guarani volta a campo apenas na segunda-feira que vem, vai pegar o Anápolis. Lembrando que faltam 4 rodadas para o final da primeira fase desta competição, que, é claro, tem a cobertura da Rádio Bandeirantes. Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h10, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Temos imagem. Agora sim. Agora vai. Bom, os jogadores do Guarani, Batista, se reapresentaram agora à tarde. Eles tiveram folga no final de semana. Semana passada, segunda da semana passada, venceram a Inter de Limeira pelo placar de 3-1. Aí tiveram folga terça, treinaram de quarta até sexta. Hoje eles se reapresentaram no período da tarde, puderam curtir o final de semana com a família. E é claro que são 7 dias de trabalho para o Hélio Cizenando tentar definir a equipe que vai enfrentar o Anápolis, segunda-feira da semana que vem, fora de casa. O Anápolis está na zona de rebaixamento, precisando da vitória, e o Guarani está querendo se manter no grupo dos 4 primeiros colocados. Lembrando que faltam 4 rodadas para terminar a primeira fase. O Guarani vai pegar o Anápolis fora de casa, depois vai pegar o Ipiranga em casa, também uma segunda-feira à noite, e as 2 últimas rodadas da primeira fase serão no sábado para o Guarani. Vai pegar o Botafogo da Paraíba fora de casa e termina contra o Brusque, a primeira fase, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já já eu vou projetar a respeito do time do Guarani. O Luiz Otávio deve permanecer entre os titulares, né? Ele que estreou bem, porque o William Farias, que é o titular absoluto da posição, ele machucou a coxa, músculo do chute, e a contusão foi um pouco mais grave do que aquela do João Paulo. Então é possível que ele não volte aos treinamentos ainda nessa semana. Na entrevista coletiva da última segunda-feira, eu até pensei um detalhe que o Hélio Cizenando falou, e eu vou reprisar agora o detalhe que ele falou para depois colocar um outro áudio. Vamos acompanhar o que ele disse. O Guarani tem uma tradição há muito tempo de sempre trazer jogadores, né, de equipes menores que acaba dando certo aqui, né? A gente vai lembrar, eu vou falar só um, que é o Edilson Capetinha, o Clóvis que veio do América, Marco Antônio Bradeiro do Botafogo. Então a gente sempre procura dar essa oportunidade. Esses meninos vêm com muita fome, né? Um cara que vestiu a camisa do Guarani para ele vai mudar ele de patamar. Se você olhar a carreira dele, só jogou em pequenos clubes. Então ele fez um ano muito bom na Série A2 e fez uma ótima Série D. Nós acompanhamos também os analistas de mercado, depois que o Marcelo indicou. Eu assisti os 2 jogos deles na Serra Branca contra o Uberlândia e caiu certinho.
Bom, são dois grandes jogadores que o técnico Hélio Cizenando indicou para o Guarani e se encaixaram bem, né? O Carlos Eduardo já vinha muito bem encaixado, ele que veio do Capivariano, segundo volante, e agora o Luiz Otávio, também indicado pelo técnico Hélio Cizenando, aí foi um dos que indicou, né? Gostou bastante do futebol do Luiz Otávio, e no primeiro jogo dele contra a Inter de Limeira ele foi muito bem. Ele citou o Edilson Capetinha. E curiosamente, o Edilson Capetinha, ele deu uma entrevista para o Charla Podcast faz alguns meses, citando a chegada dele no Guarani. Eu pensei o que ele disse também e a gente vai acompanhar agora. Eu, quando cheguei no Guarani, o treinador era Fito Neves. Aí, naquela época, não tinha esse negócio de apresentação nem nada. O time ia treinar, o supervisor, tinha aquela rodinha ali no meio do campo, trouxe um jogador novo aí. Aí quem contratava não era o treinador, quem contratava era o presidente, né? Aí, quando eu cheguei no Guarani, o time já estava treinando e estrear contra a Portuguesa do D, né? Olha que coincidência. Aquele campeonato que era 11 horas da manhã, paulista. Chegou na segunda-feira, fui apresentado 9 horas da manhã. O supervisor chegou e falou: temos um jogador novo aí que foi contratado do Tanabi, o Edilson. Tava o Edu Lima, o Ailton, o Luizão, o Amoroso. Já esse time, né? Esse time aí, só cobra. O Fito Neves olhou pra mim e falou: mano, de onde que você é, Edilson? Aí eu falei: sou de Salvador. Ele falou: de Salvador? Como que você é de Salvador e eu não te conheço? Como é que você chegou aqui sem eu te conhecer? Pô, eu sou treinador, pô, eu conheço todo mundo, informação, não sei o quê. Falei: professor, você não tá me reconhecendo. Eu joguei na sua escolinha durante 2 anos. Eu era o número 10 da sua escolinha. Você, lembra que você deu uma bolsa de estudo pra sua escolinha, meu irmão, Eleomar? Ele me deu. Eu sou o Edilson. Você é o Edilson, irmão do Eleomar? Falei: sou. Ele cochichou no ouvido do roupeiro. Eu falei: puta, esse cara vai me mandar embora, velho. E eu pensando, né? Aí o roupeiro deu um pique do caramba assim, voltou, entregou um colete pra ele. Falou: ó, atravessou assim a rodinha. Eu tava lá no fundo. Ele falou: a partir de hoje você é o meu camisa número 10. Acima? Na frente de todo mundo. Meu primeiro dia de treino, velho. Como hoje, velho. Eu lembro disso como hoje. Primeiro dia de treino, ele chegou na frente de todo mundo assim, jogou o colete pra mim. A partir de hoje você é meu camisa número 10. Bom, o Edilson Capetinha, como eu disse, deu essa entrevista no Charla Podcast, e o Hélio Cizenando, ele citou, né, logo de cara, quando ele foi comparar o Luiz Otávio, ele comparou com grandes jogadores que passaram pelo Guarani e vieram de clubes menores. Quem trouxe o Edilson Capetinha lá do Tanabi foi o Beto Zini. E daí ele foi inserido no time, como ele mesmo citou, do Fito Neves. Fito Neves que passou pelo Guarani em 92, o Edilson apareceu no Guarani em 92, né? Fito Neves que tá vivo ainda, tem 75 anos, não é mais treinador, nasceu em Taubaté, recentemente estava morando em Tremembé, cidade do Vale do Paraíba, e uma história legal, né? Que contou o Edilson Capetinha. Aliás, a gente espera que o Guarani possa voltar a fazer esse tipo de situação, e é muito legal ver jogadores de clubes menores se destacando no Guarani, como o Carlos Eduardo, como o próprio Luiz Otávio. Oi, Tigrão. Não, sem interromper seu raciocínio, você retoma do ponto certinho. Você sabe que Fito Neves jogou com um cara aí ruim de bola, né? Fito foi jogador. Jogava com o nome de Fito. Não jogava nada, um parceiro que ele teve. Você quer se arriscar e adivinhar de quem que eu tô falando ou não? O parceiro que ele teve? É. Jogou junto. Olha, boa pergunta, hein? Não sei com quem que ele jogou. Eu tô até vendo algumas fotos antigas aqui. Eu sei que ele jogou no Bahia, né? Mas ele jogou no Santos? Um tal Pelé. Jogou com o Pelé, então. Eu vi aqui, tem uma foto do Santos, dele no Santos. Mas eu perguntei, não é pra você ir atrás de IA, não, mas é que tá na mesma página que eu tava lendo sobre... Não é a mesma página, não. Você tem que ir no cronista raiz, velho. Ó,
Se eu for perguntar onde jogou Fito Neves, Ô, Tigrão, vai aparecer o que você tem 10 fotos. contra a tecnologia? É um Nada, caminho eu sem também uso a volta. tecnologia. É um caminho sem volta, velho. Eu Não tem uso o a que fazer. tecnologia, só tô dizendo, não é o caso do Breno, que é um cara que tem um conhecimento profundo da matéria e muito maior do que muita gente imagina por ele ser muito jovem. Breno tem 40 anos, né? Então aparenta menos, inclusive, mas ele tem 40. Então, outro dia ele estava passeando no shopping com a filha dele e vários fãs o abordaram, falaram, bonita a sua neta, porque Breno foi pai velho também, entendeu? A Clarice, não, ele é meu pai. Nossa, seu pai andou bastante em estrada de terra, hein? Então, Meu Fito, pai! Fito jogou com Pelé. Jogador do Vitória. Enfrentou o Palmeiras na final, deu uma canseira violenta. E o time era fantástico, hein? Dida no gol. Tinha Roberto Cavalo, Alex Alves, Paulo Isidoro. Do Hélio Cizenando, não só que ele suba o Guarani, mas que ele revele jogadores, e ele tem revelado, né? E a gente espera que ele revele também, dê chance para jogadores da base do Guarani. Oi, Tigrão. Qual era a pergunta? Qual foi o jogador, um dos craques que passou pelo Guarani também, que jogou ao lado do Fito Neves? Porque tem uma foto aqui, e eu vou dar uma dica para você, ele também foi treinador, Tigrão. Mas em que ano que ele jogou com o Fito? 70. Os dois Seleção eram Paulista, atletas. tá aqui, ó. Seleção Paulista. Os dois eram atletas. Eram atletas. Foi treinador e foi jogador do Guarani. Essa é fácil, hein? Foi treinador. E foi jogador do Guarani. 70. Puta vida. Eu encontrei ele, para você ter uma ideia, em 2014, um ano seguinte que eu saí da Bandeirantes, na minha saída, eu saí no final de 2013, ele tava lá no Bola Preta junto com, é uma dica boa para você, ele tava no Bola Preta junto com o dono da Asa Alumínios. Bola Preta é lá no sul de Minas, né? Isso. Lá em... Esqueci o nome da cidade ali. Eloy Mendes. Eloy. É perto de Varginha. Então, rapaz... Foi treinador e jogou no Guarani em 70. Não, jogou com Fito em 70. Puxa E o vida. filho dele, você falou do filho dele esses dias, o filho dele é importante no futebol. Esteve na Copa. Jogou com o Flamarion. Exatamente, com o Flamarion. Flamarion. Tem uma E ele foto dos dois na seleção paulista. Dois craques. E o Flamarion foi um dos volantes mais técnicos que eu vi jogar. Em termos de qualidade, pouquíssimos jogadores eu vi com a qualidade do Flamarion. Flamarion, que é de Ouro Fino, né? Faleceu muito jovem. Foi treinador do Guarani e treinador da Ponte. Flamarion Nunes Tomazoli. Pai do Cristiano Nunes Tomazoli, preparador físico da seleção brasileira e do Carlo Ancelotti agora. E já estava lá. Vamos ver agora se continua. É uma competência. O Cristiano e uma simpatia de pessoa. Mas eu vi sim, ele desenvolveu um grande trabalho na Ponte, depois trabalhou em vários clubes e ultimamente, antes da seleção, estava no Atlético Mineiro. Flamarion Nunes Tomazoli. Bela lembrança. Eu vi poucos com a qualidade de Flamarion. Vi Vanderlei Paiva, com outro estilo, inclusive mais força, mas muita técnica também. Tô falando do futebol de Campinas, né? Mas pouquíssimos. Vi Ederson no Guarani, também parou a carreira, acho que com 23 anos, com problemas no joelho, problemas incuráveis, gravíssimos. Ederson, uma classe
estonteante, espantosa. Cabeça erguida, grandão, distribuía, chutava, desarmava. Ederson. Eu teria que colocar esses caras aí, ó, na mesma cesta de Zé Carlos, de 78. Ederson, Flamarion e Zé Carlos. Talvez os 3 maiores volantes, camisa 5, da história do Guarani Futebol Clube. Bom, para falar um pouquinho mais a respeito do time, eu até trouxe esse detalhe, né? Não olhei no Google, hein? Não olhei no Google, hein? Sem site GPT. Você é enciclopédia ambulante, né, Tigrão? Sem a IA. Não é que eu sou contra. Agora, vai que não tem internet, o Batista me liga para participar do programa remotamente, pelo celular, tem um sinalzinho de celular e não tá entrando ninguém. E ele me faz uma pergunta dessa. Eu tenho que ter alguma coisa, até porque ela é grandona, cachola do Tigrão. Ela não chega a ser um Google, longe disso. Mas algumas coisas estão gravadas aqui, passaram pela minha retina e serão sempre inesquecíveis. E o Álvaro Gurgueira está dizendo que o Fito Neves quase foi campeão com o Guarani. Abraço. Acho que ele está confundindo com o Carlos Gainetti, né? Porque o time de 86, time que disputou o Brasileiro de 86, competição que terminou em 87, vazou para o ano seguinte. Aquele jogo lá do João Paulo, né? Pênalti mais pênalti da história do Brinco. Empate no tempo normal, 1-1, depois 2-2 na prorrogação e nos pênaltis o Guarani perdeu para o São Paulo. Carlos Gainetti era o treinador e não o Fito Neves. Agora, achei interessante o Edilson, viu, bebê? Ele disse assim, cheguei lá no estádio e aí o Fito Neves olhou para mim e falou assim, mano, não, o Fito Neves não falou com certeza, né? Linguajar da época atual, né? Linguajar aí do Edilson, dos manos, que o Fito Neves na época não falava desse jeito, com certeza. E eu não estou aqui desconfiando ou colocando em xeque a palavra do Edilson, de jeito nenhum, nessa entrevista que ele deu aí num podcast. Não estou aqui em nenhum momento deixando de acreditar. Mas, só para constar, e ele também pode estar se confundindo, não é questão de estar mentindo, pode estar se confundindo, porque em nenhum momento ele citou o nome do Bertuzini. Ele falou que o supervisor e o Edilson, saca, o Edilson, às vezes batendo bumba, ele acerta no meio e dentro da harmonia, e às vezes ele não acerta nem no aro, né? Nem no aro, poderia ter ido mais longe na carreira, mas é um cara espetacular. Eu acompanhei a evolução do Edilson desde o primeiro dia que ele chegou no Guarani. E quem foi buscá-lo lá em Tanabi foi o Eli Carlos. Agora, foi buscá-lo não, foi observá-lo, que o Beto tinha recebido uma indicação. E é isso. Mas eu acho pouco provável, Batista e Breno, e demais companheiros e amigos ouvintes, que não tenha sido o próprio Bertuzini que chegou no treino, quando estava aquela rodinha formada, antes do início do treino, e tenha ele feito a apresentação. Porque o Beto, ele era muito participativo. Ele delegava pouco e participava rigorosamente de tudo, inclusive das escalações. E tem um outro detalhe também, Tigrão. Ele até falou, ele não citou nesse trecho o Bertuzini, mas ele costuma falar do Bertuzini. Ele falou, quem contratava na época era o presidente, ele só não citou nesse trecho o Bertuzini. Mas tem um detalhe também que ele citou aí,
o Luizão, por exemplo, ele já estava no time na época. Ele citou o Luizão, o Edu Lima, ele citou grandes jogadores. O outro detalhe que a gente estava falando do Flamarion, em 92, ele também foi dirigido pelo Flamarion, curiosamente, né? Não só pelo Fito Neves, mas ele também foi dirigido pelo Flamarion. Seguindo, bebê. Bom, Batista, o Guarani se reapresentou hoje e é claro que o Hélio Cizenando tem à disposição o Carlos Eduardo novamente e o Herbert, 2 jogadores que cumpriram suspensão. Eu acredito que o Carlos Eduardo vai voltar no lugar do Isaac. O treinador, o Hélio Cizenando, ainda não montou o time para o jogo de segunda-feira, mas acredito que ele vai voltar para o meio-campo como titular, é o titular da posição, e no lugar do Isaac. Quem que eu estou imaginando que vai nesse meio campo? Luiz Otávio sendo mantido porque o William Farias está machucado, ao lado do Cauã Jesus, que foi bem, até marcou gol como segundo volante, o Carlos Eduardo voltando também como segundo volante, e na armação das jogadas o João Paulo. Lá na frente, Cachoeira e Lucas sendo mantido. Na esquerda, sendo mantido o Emerson, que já está recuperado. Na direita, para mim, existe uma dúvida, porque o Dudu até falou na apresentação dele, olha, para o jogo contra a Inter de Limeira eu ainda não terei condições, mas para o jogo, quem sabe, né, o jogo contra o Anápolis fora de casa, o Dudu possa ter condições. E na direita, nenhum jogador se fixou. O próprio Inayan fez um pênalti no último jogo. Não é que ele tenha ido muito mal, mas ele ainda não se fixou. E o Dudu foi contratado para disputar essa posição. Só que o Dudu, fisicamente, não jogou nenhum jogo em 2026. Vem do Atlético Paranaense por empréstimo. É possível que o Dudu possa ter uma oportunidade, se ele estiver bem fisicamente, vai brigar por essa posição. Na zaga, o Jonathan Costa até disse Frontini, olha, imagino que ele vai estar à disposição, na última entrevista que o Frontini deu na quinta-feira. Porém, o Jonathan Costa, que é o titular da posição, ficou mais de 1 mês e meio fora dos gramados. Então, fisicamente, ele ainda não vai estar 100%. Lógico que a dupla titular é o Jonathan Costa ao lado do Maurício Antônio. Mas tem um detalhe importante também. O Rafael, até o Tigrão estava falando agora há pouco, o Rafael, ele foi importante nesse jogo contra a Inter de Limeira. E um detalhe que eu até levantei durante o jogo da Inter de Limeira foi o seguinte: na primeira partida que jogaram juntos contra o Ituano, derrota do Guarani 3-1, jogou Rafael do lado direito, e quem jogou do lado esquerdo? O Maurício Antônio, improvisado. O ano passado, o ano todo, jogou Rafael pelo lado direito, que é a boa dele, e o Alan Santos pelo lado esquerdo. Nesse jogo, houve uma inversão. O Rafael jogou improvisado do lado esquerdo e do lado direito jogou o Maurício Antônio. E até quando eu questionei o Hélio Cizenando sobre a boa performance do Rafael, ele citou no meio da coletiva, olha, ele foi adaptado pelo lado esquerdo nesse jogo e foi bem. Eu não sei se os comentaristas querem falar sobre esse detalhe, porque é uma dúvida, né? Se vai o Rafael ou se vai o Jonathan Costa, se ele já tiver condições de jogo. E nas demais posições, como eu disse, eu imagino que no meio-campo o Carlos Eduardo vai voltar no lugar do Isaac e na direita pode ser que o Dudu apareça, mas esse detalhe sobre a zaga é importante. Se os comentaristas quiserem falar sobre isso, e já eu vou mostrar um outro áudio curtinho do técnico Hélio Cizenando, que foi antes do jogo contra a Inter de Limeira. Batista. Bom, CH, você no começo do programa, né, até já falou aí sobre o Rafael versus Jonathan Costa, mas está aí o noticiário do Guarani como um todo para você comentar. É uma discussão interessante essa da zaga, isso é fato. O melhor momento do Rafael foi do lado direito no ano passado. Agora, esse ano chegaram outros jogadores e eu acho que o Jonathan tem que voltar. O Jonathan tem que voltar porque ele é o dono da posição e ele é canhoto. Então, apesar do Rafael ter ido bem na última partida, e eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas se o Jonathan tiver saúde, ele tem que retornar.
Ele, ao lado do Maurício Antônio, deram uma liga. Zagueiro é isso mesmo. Quando jogam com 2, você precisa ter um casamento de perna certa, cobertura, não é? Entendimento. E os jogos que eu assisti e trabalhei, os que eu mais gostei tinham Maurício Antônio e Jonathan na zaga. E vou repetir, o Rafael foi bem. Maior respeito pelo trabalho dele, mas nesse momento a zaga titular, na minha modesta opinião, é Maurício Antônio e Jonathan Costa. Simples assim. No meio-campo, aí uma outra discussão que cabe debate, defesa de tese, essa coisa toda. O Isaac foi bem pra caramba. Carlos Eduardo provavelmente vai jogar, tá? Mas eu não quero deixar de observar que quando o Isaac vai mal, a gente critica aqui. Na última partida, e foi uma vitória, na minha opinião, de muito peso contra a Inter de Limeira, o meio campo, ele foi formado, né, com o Isaac, o Cauã Jesus e o João Paulo, né, e o Luiz Otávio sendo o primeiro volante. Então vai mexer nesse meio campo que deu certo pra caramba? Não sei. Eu acho que o Carlos Eduardo tem uma característica, por exemplo, que eu gosto muito. A intensidade dele é maior do que a do Isaac. Mas o Isaac, quando ele se aproxima da área, ele é um cara que sabe o que fazer com a bola. O problema é que ele desliga da chave, né? Jogador vagalume. Então ele joga uma ele tá aceso, o outro tá apagado. Então tudo isso é algo que o Hélio tem que resolver. Não tem certo ou errado. Agora, eu manteria o time com a colocação do Jonathan Costa, que venceu a Inter de Limeira. Eu não mexeria em nada. Nada. Só acrescentaria o Jonathan. O Jonathan ainda não está seguro. Beleza, põe o Rafael ali que não vai ter problema nenhum, acredito. Então é isso. E é uma partida legal, sabe? Essa coisa do Anápolis, fora de casa. Na última vitória, o Guarani tirou um peso muito grande das costas, trouxe, evidentemente, confiança. E como foi, para encerrar meu comentário, antes da partida contra a Inter de Limeira, e o Guarani tinha um monte de problema para a escalação, essa coisa toda, desfalques, eu vou colocar o que eu estou projetando para segunda-feira que vem. Eu estou projetando uma melhora ainda, mais um degrauzinho que o Guarani vai subir em termos de organização e de parte técnica. Porque confiança na última partida, para mim pelo menos, ficou a nítida impressão que o time está seguro. Se está bem treinado, está seguro. Vindo os resultados, a confiança aumenta. E você, Batista? Tigrão? O Hélio começou no Guarani e durante vários jogos ele adotou o 4-3-3. 3 no meio, 3 na frente. Aí foi perdendo performance de alguns jogadores da frente, alguns até já foram embora, e ele num determinado momento, eu acho que foi lá em Maringá, ele resolveu meter um quadrado no meio. Eu acho que foi lá em Maringá, 5-0 para o Guarani. E aí ele não mexeu mais, né? Ele joga com um centroavante, ou às vezes até um falso 9, porque para mim o Luca é um falso 9, e o Cachoeira, que cresceu muito. E esse quadrado ele vem utilizando faz tempo. Só que no quadrado tinha um outro cara, que era líder, titular absoluto e capitão do time, que é o William Farias. Esse não está pronto ainda. A contusão foi grave, grau 2, no adutor, ou no posterior da coxa, músculo do chute. Aí o Cauã Jesus vinha entrando de vez em quando, e contra a Inter foi bem, fez gol. Muito bem. E quem que foi o segundo volante? O primeiro foi o Luiz Otávio. Marcador implacável. Me lembra Caçapava do Inter. Me lembra capitão da Portuguesa. Esse é o estilo de Luiz Otávio. Aí ele veio com Cauã Jesus mais adiantado. Isaac como segundo volante e o João Paulo flutuando praticamente entre os dois atacantes, adiantando e sendo o homem da aproximação. Eu acho que é um belo meio-campo. Só que, com a volta do Carlos Eduardo, e lembrando, o Carlos Eduardo está com ritmo. Ele ficou fora um jogo só e não foi por contusão. Ele ganha condição de jogo porque cumpriu
automática. Então, é o que eu disse no comentário de encerramento, pós-jogo, já dentro do apito final, na segunda-feira passada, sob o comando do Edu Pinheiro, o incomparável, eu disse o seguinte: olha, eu estou vendo aqui um quadro para o próximo jogo que a gente acostumou a chamar de boa dor de cabeça. Porque os caras começam a voltar. Titulares absolutos. Olha aí, Jonathan Costa. Olha aí, Carlos Eduardo. Só que os caras que entraram foram muito bem. E olha que o William Farias não está pronto ainda. Mas é outro cara que, a hora que voltar, se o Luiz Otávio continuar rendendo nas partidas que vêm agora, subsequentes ao jogo contra a Inter, aquilo que ele jogou contra a Inter, tem que pensar. Mas é meu capitão, mano. Mano, o tal de Luiz Otávio entrou, parecia que estava no time há 5 anos. E aí? Se for na meritocracia, e se ele tá, também tem isso. De repente vai lá em Anápolis e, né, vira água. Mas se ele jogar 3 partidas, deve ser o tempo que falta para voltar o William Farias. No mesmo padrão que ele jogou contra a Inter, o William Farias vai ter que voltar no banco. Ele que me perdoe, e é assim a bola. Ele é experiente, ele sabe disso. O cara entrou muito bem. E o Cauã jogou mais do que vem jogando o Carlos Eduardo? Eu acho que não. Mas ainda assim foi muito bem. E o que o Cauã tem a favor dele? O gol que ele marcou. Gol importantíssimo. E o Isaac? Ora, muito bem, às vezes meio desligado. Mas o Isaac vem tendo. O Isaac tá parecendo aquele vagalume que tá com mau contato. Tá com um probleminha ali na chavinha, ali perto do fiofó ali atrás, sabe? O Isaac, ele tá ficando mais aceso do que apagado. Ele tá jogando mais bem, mais partidas bem do que mal. Então o Isaac também tá com a senha na mão, como gostava de falar o Eli. E o João Paulo, esse é intocável. Não porque alguém quer que ele seja intocável. É porque ele se fez intocável hoje como o jogador mais importante do time. Então, é uma bela discussão, mas essa é boa. Se ele escalar o mesmo meio-campo que jogou contra a Inter, nós vamos aplaudir. Se ele voltar com o Carlos Eduardo no lugar do Isaac ou do Cauã, nós vamos aplaudir também. Então é a boa dor de cabeça e veja as opções que ele vai ganhando no banco. E dentro da observação do Breno, do Rafael jogando do lado esquerdo na última partida, e foi isso mesmo, a gente trabalhou no jogo, é o seguinte, veja o que o treinador pode ter visto. E é por isso que tem treinador, né? Se o treinador for lá só para ficar apitando o treino, não adianta. Assoprando a latinha, não adianta. O que ele pode ter observado? Pô, não deu uma liga legal quando jogaram juntos o Maurício Antônio e o Rafael, porque eu desloquei o Maurício Antônio para a esquerda. E aí eu não ganhei o Rafael pleno, ainda perdi o Maurício Antônio. Como ele não é bobo nem nada, ele deve ter treinado algumas opções e ele viu o seguinte, que dentro daquilo que ele pode render, que o Rafael rende igual, tanto na direita quanto na esquerda. E o Maurício Antônio, a contrário senso, destro nato, aliás com belíssima saída de bola, na esquerda ele fica meio torto, meio peixe fora d'água. O que ele deve ter pensado? Pô, peraí, eu não tenho o cara que vem bem do lado esquerdo e que é destro, vou deixar um outro destro que está entrando, que treinou bem também na esquerda, e vou mexer numa só. Por que eu vou mexer em duas? Porque se ele vem com o Rafael do lado direito e puxa o Maurício Antônio para a esquerda, para arrumar uma ele mexe em duas. Então ele mexeu numa só. Ele deixou o Maurício Antônio na direita e veio com o Rafael na esquerda e deu certo. Então,
terceira vez que eu vou citar o Eli aqui, certo é o que dá certo, mas não foi uma coincidência. Não foi no cara ou coroa. O treinador viu isso. E é inteligente isso, porque é que eu tenho uma substituição para fazer na zaga e eu vou mexer nas duas posições centrais. Eu vou tirar o destro para a esquerda e vou voltar com o meu reserva na direita. Ó, mexeu nas duas. Então deixa o destro na dele. Quem é o destro? Maurício Antônio. E eu vou pôr o outro destro, mas que treinou da mesma forma, com a mesma desenvoltura, na esquerda e na direita. Vou botar ele mais do lado esquerdo e não mexo com o meu stopper do lado direito. Então foi isso que aconteceu. E se for jogar o Rafael e não o Jonathan Costa, tem que jogar com o Maurício Antônio na direita e o Rafael na esquerda. E se for voltar o Jonathan, tudo certo. O Jonathan já vinha jogando do lado esquerdo. Futebol é simples. É simples. É como fritar um ovo. Agora tem cara que quer cozinhar o ovo, aí ele descasca o ovo e aí ele vai bater o ovo descascado no cantinho do fogão para fritar o ovo. Não dá. É o ovo. Bate o ovo cru, quebra a casca e frita. Se você já cozinhou, come cozido. Até porque quando eu cozinho um ovo, o ovo é meu. Se eu cozinho, é meu. Seguindo, bebê. Bom, Batista, eu vou trazer já duas grandes novidades. Aliás, é uma grande novidade dividida em duas. Tá todo mundo querendo saber sobre SAF, né? E tem um monte de gente já me mandando mensagem. Então já eu vou trazer isso, porque primeiro eu prometi um áudio do Hélio Cizenando nos bastidores, né? Falando antes da última vitória do Guarani sobre a Inter de Limeira. Então já o assunto SAF, logo depois do Hélio Cizenando. Numa guerra, quando vai pra uma guerra, não acontece tudo do nosso jeito, não. É só a gente não lamentar, que eu venho falando desde do Paysandu, só não lamentar. Olha sempre pra frente, prepara pro que tiver dentro do jogo. Vocês estão preparados, o que tiver dentro do jogo, momento bom, momento ruim, momento mais ou menos, estejam preparados, de cabeça erguida sempre. Vocês vão errar, se errar, o problema é meu. Faz de novo, só tenta, não lamenta. Bom, tá aí o Hélio Cizenando, né, falando sobre erros, né, e se os jogadores errarem, o que ele pediu? Até porque o Guarani chegou a errar durante o jogo contra a Inter de Limeira e conseguiu reagir, não ficou lamentando o erro como foi no jogo contra o Paysandu, e ele citou isso como exemplo. Jogo contra o Paysandu, o Guarani estava vencendo por 2-0, em 12 minutos tomou a virada. E a gente espera que isso não aconteça diante do Anápolis. Bom, o que todo mundo esperava aconteceu, e aconteceu agora, há instantes. Convocação de reunião extraordinária, Assembleia de SAF no Guarani. Primeiro vai ter uma assembleia para o Conselho Deliberativo, e eu vou ler aqui. Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Ficam convocados todos os conselheiros deliberativos do Guarani Futebol Clube em recuperação judicial em dia com a tesouraria para participarem da reunião extraordinária virtual no dia 11 de agosto de 2026, uma quarta-feira, 19 horas, em chamada única, nos termos do artigo 157 do Estatuto Social, com duração máxima de 4 horas, com a seguinte ordem do dia: a apresentação de proposta recebida pelo Guarani Futebol Clube em recuperação judicial para a realização de operação envolvendo constituição da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, pelo Guarani Futebol Clube em recuperação judicial, mediante a subscrição da totalidade das ações representativas do capital social. Bom, tem vários detalhes aí, eu vou resumir. Ordem B aqui, ratificação do parecer favorável acerca da constituição ou participação da SAF emitido na sede da reunião, em sede da reunião extraordinária realizada do dia 27 de outubro de 2025 para a inclusão dos termos de operação.
Bom, essa é a primeira reunião, né, no dia 11 de agosto, do Conselho Deliberativo. Aí está o segundo comunicado aqui, que é para os sócios. Em cumprimento do requerimento feito pelo Conselho de Administração por conta do recebimento da proposta do Guarani Futebol Clube, aí ficam convocados os associados, né? Nas reuniões, dia 1 de setembro de 2026, terça-feira, 2 de setembro e quarta-feira, dia 3 de setembro. São 3 reuniões para os sócios. A ordem do dia: explicações e esclarecimentos acerca da constituição da SAF, nos termos e condições da operação. Na reunião do dia 4 de setembro, tendo em vista pareceres emitidos do Conselho Deliberativo sobre a constituição da SAF, sobre a implementação da operação, a votação para aprovação ou reprovação da Constituição da Sociedade Anônima, SAF, nos termos do artigo 156, inciso 1 do Estatuto Social. E depois, votação para aprovação ou reprovação da operação e dos instrumentos contratuais que darão suporte à operação, incluindo os instrumentos e garantias aplicáveis no termo do artigo 160, inciso 7 do Estatuto Social do Clube. Então, reuniões para os associados, as assembleias, dias 1, 2, 3 e 4. E dia 11 de agosto, reunião do Conselho Deliberativo. Ou seja, de setembro não passa a constituição da SAF e a apresentação também para os associados e conselheiros do Guarani. Eu até questionei agora há pouco o doutor André Torquato, que é o presidente do conselho, se ele podia falar hoje na Rádio Bandeirantes. Ele respondeu o seguinte: estou em reunião com os investidores. Aí eu estou conversando se amanhã ele pode dar os esclarecimentos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. O que importa é o seguinte, Batista, hoje, dia 3 de agosto, uma grande notícia para o torcedor do Guarani. E tem muitos torcedores me mandando mensagem, pessoal da velha guarda da Fúria, um abraço para o Richard, para todos o pessoal da Fúria Independente que está nos acompanhando também. Está todo mundo muito esperançoso com a SAF no Guarani, Batista. São 18h51, domingo 9 de agosto, Dia dos Pais. Com o Iga Atacado, a sua comemoração será espetacular. Encontre variedade, qualidade, preço baixo e opções incríveis para o pagamento. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira nas lojas em Campinas, região dos Amarais e no Satélite Íris, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Linguiça toscana sadia congelada, pacote 5 quilos, R$ 79,98, apenas R$ 15,98 por quilo, na embalagem que está aparecendo no canal da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Leite fermentado Frutap, 800 gramas, R$ 7,98 cada. Sobremesa Danette, 540 gramas, R$ 13,69. Pão de alho Zinho, 300 gramas, R$ 12,98 pacote. Essas ofertas e muitas outras na loja toda valem somente hoje, segunda-feira, 3 de agosto. Tem cartão Tricard do Iga Atacado. Olha, tem muito mais facilidade para pagamento com ele. Mas também tem outras bandeiras de outros cartões, bandeiras aceitas no Iga Atacado. Confira mais no site iga.com.br.
Lojas Iga Atacado abertas até às 22 horas. Bandeirantes. Sobre SAF, não dá tempo, né, de um debate mais amplo, mas dá tempo de pegarmos aqui a opinião dos comentaristas. Começo com você, CH. SAF no Guarani. Batista, eu tenho a mesma opinião desde sempre, até que eu saiba quais são os termos oferecidos pelo investidor. Eu não posso dizer aqui que é uma saída e uma boa. Eu não tenho dados suficientes para dizer se vai ser ou não uma boa para o Guarani. Eu acho que quem tem que fazer isso são os sócios, são os conselheiros, eles têm o dever de saber exatamente o que está sendo oferecido, o que é bom e o que não é bom para o Guarani. Eu não acho e nunca achei que SAF seja a solução de todos os problemas. Diante da situação, me parece que é uma proposta interessante. Assim que eu tiver efetivamente mais dados sobre o que está sendo proposto e como será essa SAF, aí vou realizar aqui com toda certeza a colocação da minha opinião. Mas por enquanto eu vou aguardar, Batista. E para você, Tigrão, opinião SAF Guarani, assembleia já marcada, aprovação dos sócios. Batista, a SAF no Guarani está consolidada, né? Para mim, agora é só cumprimento de rito estatutário. É meramente homologação. Se vai ser uma boa ou não, eu acho que a gente tem que esperar agora detalhes do contrato. Valor do investimento, como é que fica a questão da dívida que tem que ser assumida por quem está adquirindo a SAF, como vai ser a amortização. Já existe aí o replanejamento da dívida através da recuperação judicial, portanto o Graziano, sua empresa, né, os seus executivos, seu departamento jurídico, já sabem o que é que ele vai ter que amortizar em termos de dívida. E aí ele sabe qual o aporte que ele precisará colocar mensalmente e mais o valor aí que ele está discutindo com o CA do Guarani sobre o valor total. Mas isso vai ser distribuído ao longo de anos, né? Porque o Guarani tem algo em torno de R$1 milhão por mês de recuperação judicial. Se você colocar que são 12 meses num ano e 12 anos de recuperação judicial, só aí você já está falando sem correção de 144 milhões. Ah, mas se chamar todo mundo para conversar, você derruba esse valor aí para 80, 70. Também acho. Vou chamar todos os credores, vou fazer um novo acordo, só que tem que ter o dinheiro para fazer esse acordo. Porque o Guarani não tem o dinheiro para fazer um acordo e baixar os valores da recuperação judicial, voltando ao processo e chamando os credores. Não tem dinheiro para isso. Então não adianta dizer, mas então vai ser mau negócio, porque o Graziano não vai pagar mais de 100 milhões de dívida, confessas, dívidas declaradas, melhor dizendo, na recuperação judicial. Ele vai pagar menos fazendo o acordo, então isso é ruim para o Guarani. Mas não é ruim, porque o Guarani não tem o dinheiro para saldar essa dívida à vista e com valores menores. Você acha que um credor do Guarani hoje, que tem lá para receber R$100 mil no Guarani, e que ele está aí dentro do bojo dos credores do Guarani, do polo passivo ou do polo ativo do Guarani, ele está dentro o rol de credores. Se chegar alguém lá e disser, 60, e esse 100 mil para ele receber em 12 anos, sem correção, e alguém oferecer na bucha, na queima-bucha, isso, claro, contando com a anuência do Poder Judiciário, para liquidar antes os compromissos da recuperação judicial. Se chegar alguém antes lá, agora, e oferecer para esse cara de 100, só estou usando esse número porque ele é um número redondo, para ficar mais fácil. Ele esperar 12 anos ou 13
para receber os seus 100 mil ou receber 65 à vista agora, na queima-bucha. O que você acha que ele faz? Claro que ele vai aceitar. Então, esse é um primeiro caminho. Este é um primeiro caminho. Redução dos valores da dívida. Mas para isso tem que ter cacau. Tem que ter numerário vivo. Grana na conta. Pix na ponta dos dedos. Para fazer os acordos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Guarani não tem como tocar o clube até o final da Série C com os salários em dia, se a SAF não estourar. Por isso que a eleição foi dia 27, as novas eleições, e ultrapassado esse bloqueio jurídico, hoje é dia 3, já está aí o edital convocando a Assembleia de Sócios e do Conselho, etc. Porque você o quer um negócio está detalhe, fechado. Tigrão? Quer um detalhe? Essa Assembleia Final, que é o dia da votação, dia 4 de setembro, uma sexta-feira. Sexta-feira que antecede o primeiro jogo do quadrangular final, ou seja, no quadrangular final o Guarani já pode ser SAF. Pois é. Então, para mim, está consolidado. Agora, saber se vai ser bom ou ruim, mas nesse momento não tem outra alternativa. Só que tem um detalhe. Nós sabemos quem é o investidor. E saibam todos os menos avisados. Vendeu barato, porque porque o Grupo Zafari arrematou, depois cancelaram o leilão, porque tinha uma proposta melhor, e vem a Magno e compra por 105, eu acho que foi isso, 135, me lembra aí, Breno, porque o valor é muito baixo. 105,5. 105,5 milhões. Pô, mas numa avaliação imobiliária valia 500, mas tem comprador para isso? Tem um cara que chega lá e mete 500 milhões para comprar o estádio? Então, comprou dentro daquilo que era o leilão um pouquinho mais. E comprou. E saibam todos que essa é a minha opinião. Podem discordar, podem brigar comigo, mas o Guarani só está com as portas abertas porque alienou o seu patrimônio. Se o Guarani não tivesse vendido o brinco quando vendeu, ele teria ido para o leilão e o Guarani teria sido despejado. Ia mandar jogo aonde? Que aquilo era a compra do estádio. E o Graziano comprou o estádio, não tirou o Guarani de lá, o acordo foi excepcional para o Guarani e péssimo para o Graziano, que ele comprou, mas não levou, e ainda continua pondo 350 mil por mês, e ainda saldou todas as dívidas trabalhistas da época, mediante acordos firmados na Justiça Trabalhista, junto aos credores, aos processos, os processos em execução, sem mais nenhum direito a recurso, foram todos extintos ou liquidados, que o Guarani pagou. Tudo através do Graziano. E ainda tem 350 por mês. E tudo isso a troco do quê? Do estádio. Só que o estádio continua sendo do Guarani. Então, dentro de um cenário desse, e alguém pode dizer, pô, você tem dúvidas da SAF da Ponte e não tem do Guarani? Me mostrem. Aqui é Roberto Graziano. Me mostrem quem são os investidores que eu analiso. No caso do Guarani, falta conhecer detalhes dos valores. Mas, senhores, atenção, puxando um histórico recente da seriedade e da pontualidade e das garantias oferecidas nessa negociação com o Graziano, não tem muito o que pensar. O estádio já é dele. E amanhã ou depois, ele pode sim vender o Guarani de porteira fechada, com estádio e tudo, porque esse acordo pode vir a ser firmado. O estádio já é dele, está registrado no cartório de registro de imóveis. Fecha aí, deles, Tigrão, fecha aí em para Campinas. Nós. Então, a opinião sobre a SAF é muito clara. Ela é viável, restando aos sócios analisar detalhes dos valores. Mas, ou fecha e já entra no quadrangular com tudo em dia e com um bicho bom, ou o Guarani não sobe.
19,4. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atender você. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, na Vila Nova, em Campinas. Bandeirantes. Batista. Oi, Tigrão. Estão nos ouvindo João Busso, que é lá do bairro Cidade Jardim, ali na região da Anhanguera, próximo do Jardim do Lago, aquela região bonita ali de Campinas. João Busso, que é chefe da segurança lá no aeroporto de Viracopos. Ponte Pretano, está nos ouvindo. Um abraço para o João, grande ouvinte de muitos anos. E me encontrei com o João, esposa, ontem no Pesqueiro do Tatico, no bairro Joapiranga, em Valinhos. Aliás, um lugar belíssimo. E também está nos ouvindo Valmir Nogueira, ex-jogador do Guarani, década de 70, e hoje conselheiro do Guarani, que passou aqui informações interessantes, complementares, sobre Fito Neves, que jogava, como eu havia dito, com o nome de Fito, foi emprestado para o Bahia, ele, Osnir, entre outros, Douglas, que marcou gol de cara, de nariz, naquele jogo onde foram estourados os portões do estádio Moisés Lucarelli em 1970, estimativa da PM com 33 mil pessoas que entraram com os portões arrebentados, 1-0 para o Santos, gol de Douglas, cruzamento, jogada de Pelé. Então, Valmir, um abraço, obrigado pelas informações e um abraço também para João Busso, ouvintes de elite da equipe do Carlos Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:09 ouvinte no ar. Pessoal, Pedro Henrique Ponte Pretano, Federação Quirino. Explica para os torcedores da Ponte aí que a SAF, quem comprar a SAF, vai ser dona. Eles estão achando que, tanto o Torrano quanto o Eberlin, que eu não defendo, quero eles fora, que eles vão ter alguma participação nisso. O cara vai comprar e vincular a participação deles. Eu acho que precisava deixar claro, né, para o pessoal apoiar, que eu acho que é a única saída que a gente tem, é a SAF. Vai vir uma pessoa injetar dinheiro aí e começar a trabalhar. Só que aí a pessoa, né, a empresa, vai ser dona, aí vai colocar quem eles acharem melhor, né? Mas eu acho que o pessoal tá achando que o Torrano e o Berlim estão planejando alguma coisa para vender a SAF e continuar na Ponte. Isso que precisa ser esclarecido para o pessoal entender e começar a apoiar um pouquinho essa ideia, né? Para resolver o problema da Ponte. Pedro Henrique, a lei não permite. Quando uma empresa compra a SAF, a lei prevê que a SAF só pode ser vendida 90%. Não existe SAF de 100%. O clube continua existindo, tem participação de 10% e obrigatoriamente tem que colocar alguém para ocupar uma cadeira no conselho. Então, alguém da Ponte, né, que não necessariamente o presidente ou o vice-presidente, mas o clube terá que indicar alguém para ocupar uma cadeira no conselho de gestão da SAF. É a lei, exige e tem que ser cumprida. Então, o modelo de gestão que vai ser colocado em prática quando a SAF for comprada não tem nada, absolutamente nada a ver com esse modelo de gestão que está sendo colocado em prática. A empresa vai comprar isso, qualquer clube que se transforme em SAF. Assume, muda o modelo de gestão, provavelmente a empresa, o nome da empresa não foi revelado, mas a empresa que vai comparecer vai implantar uma gestão profissional, com profissionais do mercado para tocar o negócio. Nenhuma empresa vai colocar um dinheiro desse a fundo perdido. Isso não existe. Empresa capitalista entra para ganhar dinheiro, de uma forma ou de outra. Ou comprando, saneando e vendendo, ou comprando e transformando em lucro a realidade daquele clube. No caso da Ponte, tudo indica que o grupo de investidores que está querendo comprar a Ponte pretende ressarcir o investimento através de eventos realizados no Majestoso. Vai empregar ali 400 milhões de reais para fazer uma reforma ampla e realizar shows, e com esse dinheiro o grupo vai ser ressarcido no dinheiro que está investindo e vai obter lucro, que é assim que funciona o investimento. Quem atua no mercado sabe disso, né? Então alguém vai comprar parte de alguma empresa que está em situação difícil. Compra parte dessa empresa, coloca profissionais capacitados, gabaritados, procurados, no caso de empresa, através de headhunters, profissionais com capacidade para tocar o negócio e transformar o negócio num negócio rentável. É assim que funciona. No caso da Ponte, é um clube de futebol, mas será tocado como empresa, que é o que propõe a SAF. Que até hoje os clubes brasileiros são mal geridos. Até hoje estávamos num almoço, né, batendo um papo a respeito disso.
Quer dizer, clubes gigantes, só para citar como exemplo, que foi citado lá no almoço, que nós estávamos dialogando. Corinthians, não sabe o tamanho que tem. Joga dinheiro pelo ralo. E atrás do Corinthians tem uma fila gigantesca de clubes mal geridos. Isso não acontece com a SAF. A SAF vai entrar para poder lucrar com vendas de jogadores, ou então de 87. O Guarani chegou na final, 86, o campeonato terminou em 87, Guarani e São Paulo. Mas em 87 também teve uma final, uma confusão com módulos. E o jogo terminou empatado, né? No 180 minutos, Guarani e Sport, um em Campinas, um lá, e na ilha. A finalíssima foi na Ilha do Retiro, e aí o jogo foi para os pênaltis. E não acabava mais. Mas o Sport ganhou nos pênaltis. Foi 11-10, 12-11, coisa do tipo. O Sport foi o campeão brasileiro daquele ano. Já era a Taça das Bolinhas. E prevaleceu o... Não, mas isso aí, o Tigrão, isso aí foi a decisão do módulo amarelo, né? Que empatou 11-11, aí não sabia o que fazer e tal. E aí decidiram lá na CBF depois. Não, né? não foi sorteio, não. Entre os dois presidentes. Não, essa informação sempre esteve equivocada. Mas o ouvinte está querendo saber a final, porque aí depois teve a final. Como Flamengo e Internacional se recusaram a fazer o cruzamento, aí o Guarani foi fazer a final contra a equipe do Sport. Não, a final em Campinas e perdeu lá, acho que foi 2-1, né, na Ilha do Retiro. Então, mas o campeão do módulo amarelo, na oportunidade, foi o Sport, e não foi sorteio. Depois a final, como Flamengo e Internacional abriram mão, aí eles fizeram uma nova final e o Sport foi campeão na Ilha do Retiro. Essa base do time do Guarani era a base vice-campeã em fevereiro de 87, do campeonato de 86, que não terminou em 86 e foi terminar em 1987. Essa é a história. Um imbróglio de módulo verde, módulo amarelo, uma confusão que até hoje tem recurso na justiça. Flamengo, por exemplo, reivindica essa tal da Taça das Bolinhas. Ele reivindica. Por quê? Porque ele entende que o verdadeiro campeão daquele ano, mas campeão brasileiro, sem escolher cor de módulo, era o campeão do módulo verde. Mas não é isso que aconteceu. Foi uma vergonha, mas o jogo dos pênaltis, que muita gente fala que foi para sorteio, não foi não. Não foi sorteio, eles decidiram lá na CBF, né, em comum acordo, com os presidentes lá na CBF, Beto Zini, e o presidente do Sport, eu não me recordo quem era, decidiram lá que o Sport seria o campeão, ficou com o título do módulo amarelo, que não valia nada. Não. Mas aí, na sequência, aí valendo, teria o cruzamento entre Flamengo Internacional e Guarani Sport. Só que Guarani e Sport fizeram a final porque Internacional e Flamengo decidiram entre eles lá. O problema é que a Taça da Bolinha que estava com a CBF foi entregue para o Sport, o legítimo campeão. E aí o Flamengo entrou na justiça, foi parar no STF, virou uma confusão imensa, a reivindicação, dizendo que ele queria a Taça das Bolinhas réplica e queria também a Taça grande, que ia ficar com o time que atingisse 3 títulos consecutivos ou 5 alternados. E esse campeonato daria o 5º título alternado para o Flamengo. E aí essa taça não ficou com o Flamengo, ficou com o São Paulo, e depois foi campeão e ficou com a taça em definitivo. Mas o Flamengo entrou na justiça. Sim, é isso. Mas a decisão dos pênaltis não foi comum acordo, não. O Sport ganhou nos pênaltis. Depois de uma longa cobrança daquelas alternadas... Empatou, Tigrão, 11-11. Tá bom então, Batista. Então,
Eu comentei o jogo, pô. O Flamengo, o Sport ganhou... Não acabou, não terminou a cobrança de pênalti, empatou 11-11. O Sport ganhou em campo, eu trabalhei no jogo. Bom, são 19h20 em Campinas. 1 minuto para cada um no tema escolhido, nem vou ler o tema. Mas se escolheu, né? Provavelmente os comentaristas leram. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu? Bom, Batista, eu quero falar, né, um tema importante que eu escolhi. Eu vou até relembrar um minutinho aqui, ó, só relembrar o tema que eu escolhi. Agora sim, ó, das pautas do dia, o Paulinho que teve a nova lesão, né? O Paulinho, infelizmente, ele ficou muito tempo afastado. E ele ganha um alto salário no Palmeiras. A expectativa era muito grande. O que aconteceu, na minha opinião? O Paulinho, esse muito tempo que ele ficou afastado e agora ele está de volta aos gramados, jogando em alto nível, tem essa questão da parte muscular, que não está 100%. Então, é claro que haverá a possibilidade de contusões, como agora. E o Palmeiras tem a pressa de recuperar o Paulinho, que é um jogador importantíssimo. Mas isso pode acontecer mais vezes, porque ele ficou muito tempo afastado dos gramados. E eu acredito que contusão muscular, agora pelo menos de 3 semanas até 1 mês fora dos gramados pelo Palmeiras, Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu? O Neymar foi relacionado para a partida de volta à Copa do Brasil contra o Remo em Belém do Pará. Só que ele não segue com a delegação nesta segunda. Vai amanhã. Por quê? Tem um leilão beneficente. Ele lá tem o instituto dele, eu acho que toda a iniciativa é maravilhosa, não é? Principalmente ajudando o próximo. Tá tudo certo. Vai ter lá muito artista, muito cantor, muita gente com dinheiro. Só que a grande verdade é o seguinte: o Santos está curvado diante das vontades e dos compromissos do Neymar. Eu acho isso tudo absolutamente lamentável. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Mais uma vergonha no futebol brasileiro. No jogo ontem entre Corinthians e Internacional, ou pela ordem, Internacional e Corinthians, houve ofensa, né? Houve intimidação do árbitro da partida, Alex Gomes, dizendo para o Mateuzinho: quero ver você fazer isso lá fora. Não sei o que ele quis dizer com isso. E o Corinthians reivindica esse áudio para, obviamente, tentar uma punição contra o apitador. E esse negócio de juiz intimidar e desrespeitar jogadores tem que acabar. Tá certo que o jogador brasileiro é muito mala. Ele não deixa o jogo fluir, é toda hora fazendo rodinha, mas o juiz tem cartão amarelo e cartão vermelho. E tem a súmula. Então, se ele acha que alguém faltou com respeito, que alguém foi indisciplinado, que alguém disse o que não devia dizer, que teve uma atitude inconveniente, ele que bote o vermelho na cara do cidadão e relata tudo o que ele ouviu na súmula. Agora, deixar o jogador em campo, e muitas vezes, e ficar fazendo ameaças, sentado em cima da pseudo-autoridade que ele tem, também não está certo. Então, aplique a regra e não queira ser mais realista do que o rei. Ou então, nós vamos sugerir para a FIFA aqui, para que o jogador também tenha cartão amarelo e vermelho dentro do calção. Quando o juiz fizer alguma barbaridade, inclusive do nível de ofensas morais, ele também tem que tomar cartão vermelho, porque senão a iniquidade é jogada na lata do lixo. E por falar em lata que não é do lixo, vamos ao Na Lata de hoje. Responde na lata. Abel Ferreira critica a venda do mando de campo do Fortaleza. Confronto da volta das oitavas da Copa do Brasil acontece na Arena Pantanal, ao invés de ser realizado no Castelão. Abre aspas. Eles já sabiam que vinham aqui perder por 3-0.
Fecha aspas, disse o português. E aí, você é a favor ou contra venda de mando de campo? Começo com você, Tigrão. Totalmente contra. Isso é uma imoralidade. E o que mais me causa espécie? O Fortaleza vendeu antes do jogo de ontem. Não é porque sabia que ia tomar de 3. Só viu dinheiro na frente dos olhos. E eu pergunto, e o sócio torcedor do Fortaleza, como é que fica? E o torcedor em geral, que lota a casa lá, quando o time tá bem? E o palmeirense de Fortaleza, como é que fica? Uma imoralidade. Enquanto continuar existindo venda de mando de jogo, eu vou continuar achando que o futebol brasileiro é uma esculhambação total. E você, CH, sua reflexão sobre o tema? Terminantemente contra. Aliás, deveria constar em regulamento de competição. Não pode, sou contra a venda de mando de jogo. Esse é o caminho para evitar, né? A CBF tinha que proibir. E aí, bebê? Eu sou contra também, Batista. Acho ridículo. Também acho que a CBF deveria proibir em qualquer campeonato. Quem mais chamou atenção durante o fim de semana? O baixo nível dos jogos da Copa do Brasil, treta entre Corinthians e arbitragem. Neymar dúvida contra o Remo ou outro. Começo com você, CH. A baixa qualidade técnica das partidas na Copa do Brasil. Aquilo que eu consegui assistir, eu me arrependi. E você, bebê? O que chamou a atenção foi briga Corinthians e arbitragem, porque geralmente todo mundo coloca o Corinthians como favorecido pela arbitragem, mas o que chamou a atenção foi essa briga. E você, Tigrão? O nível foi... tá louco. Abaixo da crítica. Poderíamos, na rodada do fim de semana, pela falta de gols, pelo baixo nível técnico, poderíamos substituir o nome do torneio. Mudá-lo de Copa do Brasil para Desafio ao Galo. Com todo respeito ao Desafio ao Galo. Atenção para os ganhadores dos 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. Júlio César Silva, tem aqui o telefone, tudo certinho, ganhou, portanto, 4 ingressos. Matheus de Oliveira Costa, ganhou também, né? Tá tudo certinho aqui o telefone, claro que a gente não divulga total. Ganhou também os 4 ingressos. Repito, Júlio César Silva e Matheus de Oliveira Costa. Os ganhadores precisam retirar, são 3 dias úteis, né? Amanhã, quarta e quinta, aqui na recepção da Band, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Saída para Valinhos, das 9 até a 1 e também das 14h30 até as 17h30. Tem que trazer um documento, tem que ser o próprio ganhador, tá bom? Para fazer a retirada. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns aos ganhadores. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida, Pedrão. Destaque final é que o elenco da Ponte Preta segue treinando, segue se preparando de olho no confronto da próxima sexta-feira contra a equipe do Ceará. E para essa partida, Márcio Zanardi terá os retornos do Brandão e também do Daniel Baianinho. Um grande abraço, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, o Guarani finalmente marcou as assembleias, tanto para o Conselho Deliberativo, a Assembleia da SAF, para apresentar a proposta no dia 11 de agosto, terça da semana que vem, quanto às assembleias para os sócios, dias 1, 2, 3 e 4 de setembro, ou seja, no dia 4 haverá votação se o Guarani se torna SAF e se vai vender para o Roberto Graziano ou não. Um grande abraço a todos e até amanhã, Batista. Só para finalizar, qual é a nota dessa foto? Olha aí,
para quem está nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quem que é esse aí, CH? Jorge Sampaoli. Ele fez harmonização e deu um trato no cabelo, é isso? Ridículo, né? Esse é meu ficou conceito. Parecendo ridículo. Aquele o Debi Lloyd, não ficou do filme? Ficou. Tem razão. Pô, ridículo. Qual é a nota? 1. E aí, Tigrão, Deus qual é a nota do Sampaoli? Ele tá uma mistura de Gleger com Cacique Juru. Que horror! Oi, Gleger, bebê. Nota meio. Eu achei diferente, nota 7. Fiquei sabendo que o Gleger vai fazer igualzinho. Pô, não dá ideia, pô. Não dá ideia. O cabelo já tá igual. O cabelo tá igual. Olha lá. Esse é o Debi ou é o Lloyd? Esse aí é o Lloyd. É o Debi. Valeu, CH. Abraço pra você. Até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. O cabelo já tá igualzinho do Gleger. Se fizer a harmonização, eles vão ficar irmãos gêmeos. Gleger e Sampaoli. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Valeu, tchau. Agora... Esporte em Debate.